Olá, vamos falar a respeito da terapia nutricional e farmacológica neonatal. Bom, uma coisa que é importante falar é que tanto a terapia nutricional quanto a farmacológica neonatal, utilizada na UTI neonatal, ela está relacionada ao quê? À administração de nutrientes e medicamentos, além também dos tipos de catéteres utilizados para esses acessos e também com a segurança do neonato para desenvolvimento adequado dessas tecnologias. Bom, falando um pouco da terapia nutricional e parenteral, a terapia nutricional ela refere-se ao quê? À administração de nutrientes via enteral, ou seja, pela boca ou através de catéteres, aonde esses nutrientes vão chegar até o estômago. Ainda temos uma outra via, que é uma via direta por intervenção cirúrgica, que é a gastrostomia. Nos neonatos prematuros, pós-operatório com patologias gastrointestinal, essa terapia nutricional é extremamente indicada. Exatamente para quê? Para que eles possam ganhar peso e ter um desenvolvimento adequado. A nutrição parenteral já é um pouquinho diferente. Ela é realizada de que forma? Ela é utilizada com fármacos, né? No caso, nutrientes que vêm para serem infundidos através de um acesso venoso central ou periférico. Falando agora sobre as vias de administração enteral, vias de administração enteral são aquelas que são as vias que vão levar os nutrientes através do trato gastrointestinal, que podem ser através da via oral, através da gavagem, da gastrosclise e também da gastrostomia. Uma coisa que é importante lembrar é que se houver uma distensão abdominal ou vômitos, essa terapia enteral ela é interrompida, tá? Aqui vocês podem ver nessa figura um bebê com o abdômen distendido, onde há indicação de interrompimento desta terapia nutricional. Bom, ainda falando sobre a nutrição enteral, o uso das fórmulas infantis, ou seja, do leite artificial, é uma realidade na neonatologia. Mas nós devemos lembrar sempre que o mais indicado vai ser o que? O aleitamento materno, e principalmente para o prematuro. Então, o aleitamento materno ele é importante. O leite materno, de um modo geral, ele é importante por quê? Porque ele é um leite muito mais leve, ele é um leite que é próprio para o ser humano, diferente do aleitamento artificial. Devemos lembrar que quando o RN ele nasce prematuro, ele tem o quê? Ele tem uma capacidade de sugar diminuída. Ou seja, muitas vezes nós orientamos as mães a realizarem a ordenha manual, ou seja, a retirada desse leite manualmente, para que nós possamos administrar o leite por catéter. Como eu havia falado anteriormente, o leite materno ele é fisiologicamente muito mais compatível com o sistema gastrointestinal do neonato do que a fórmula. Ou seja, ele é muito melhor. Então, quando nós falamos da via oral, é a via que o bebê faz uso do leite materno ou até mesmo da fórmula infantil. Normalmente nós fazemos, quando esse leite ele não é dado através da mama, nós orientamos as mães a realizarem a ordenha manual. Esse leite é colocado num copinho e nós administramos, né, para o bebê, damos diretamente no copinho. Uma coisa que é importante, que nós já falamos, para o sucesso do aleitamento materno, uma coisa que é extremamente importante é o que? A posição do bebê para fazer a pega e a sucção. Falando um pouquinho sobre a gavagem é um termo que a gente utiliza quando a administração do leite ou materno ou a fórmula infantil, ele é dado através do que? De um catéter gástrico. E normalmente ela é feita de uma forma intermitente, ou seja, nós realizamos a administração deste leite através de um catéter nasogástrico normalmente.
Essa gavagem, nós falamos que ela pode ser administrada ou através de uma seringa, com o auxílio da gravidade, como vocês podem ver nessa figura. E a infusão ela pode ser controlada também por meio de bomba de infusão. E neste caso, a bomba de infusão é que vai fazer o controle, né, deste leite através da sua programação. Gastróclise. O que é isso? É diferente um pouquinho da gavagem, que é o que? A administração contínua do leite materno ou então, no caso, do leite artificial. E ela é controlada por bombas de infusão. Então não tem um momento de descanso, como por exemplo quando a gavagem nós administramos a cada 3 horas, normalmente administramos durante, por exemplo, X minutos esse leite materno ou leite artificial, e depois disso há um descanso para esse bebê. Aí só daqui a 3 horas de novo. Não, a gastróclise ela é contínua. E ainda temos a administração do leite materno ou da fórmula infantil através da gastrostomia. A gastrostomia ela já é uma abertura direta no estômago do bebê, ou seja, ela é uma ostomia que é aberta no estômago. Ela é realizada de forma cirúrgica por um médico cirurgião pediatra, e nós falamos que esta ostomia ela fica fechada por um bottom, e neste bottom nós abrimos e administramos o leite. Aqui é um quadro falando um resumo, né, a respeito dessas 4 vias de administração enterais. Uma coisa que é importante é falar dos cuidados de enfermagem, principalmente quando o RN ele tem uma transição da dieta de sonda por via oral. A gente sempre vai dar preferência para o copinho, nunca para a mamadeira. E em neonatos em jejum com a sonda orogástrica aberta, normalmente, antes de iniciar a dieta, nós fazemos o quê? Nós trocamos essa sonda orogástrica, normalmente nós colocamos uma sonda número 6, e aí é aumentada a aceitação do RN. A lavagem, já falei para vocês que é uma sonda nasogástrica, que ela é colocada, normalmente nós fazemos a inserção oral, não nasal, e sempre antes de administrar a dieta nós fazemos a confirmação desse posicionamento da sonda. E também sempre aspiramos para ver se existe um resíduo da dieta anterior. Por quê? Se houver resíduo gástrico, ou seja, se houver uma quantidade ainda dentro do estômago do bebê maior do que 30% da dieta que vai ser administrada, nós normalmente comunicamos no serviço de neonatologia, o médico, e geralmente o que se faz é o quê? Nós não administramos a próxima dieta toda. Uma coisa que é importante falar na gastrostomia é o quê? Cuidados com a pele, periostomia, porque se esse bottom estiver frouxo, o que pode acontecer? No caso, pode haver o vazamento de suco gástrico e pode levar a uma dermatite nesta região. Agora falando sobre a nutrição parenteral. Pensem no termo, o que é parenteral? Do lado da via enteral. Então, ela é uma via o quê? Intravenosa. Ela não é a via enteral. Ela é uma via que é por uma veia. Neste caso específico, essa nutrição parenteral ela é realizada através do quê? De uma via intravenosa. Normalmente é utilizado principalmente nos RNs prematuros extremos. É adotada essa via para administração de nutrientes que vêm geralmente manipulados da farmácia, normalmente são lípides e proteínas, tá? E são utilizados tanto catéteres periféricos ou centrais. Como eu falei para vocês, a indicação principal são os prematuros, pós-operatórios e as patologias gastrointestinais que nós vimos na outra aula, como por exemplo a onfalocele, a gastrosquise. Então, a via de escolha, se é
periférico, catéter ou central vai depender da concentração de glicose dessa nutrição parenteral. Os acessos que nós utilizamos no caso centrais, geralmente são a veia subclávia e a veia jugular. E aí é inserido um catéter venoso central. Esse catéter venoso central ele pode ser um catéter venoso central, por exemplo, duplo lumen, ou pode ser um catéter venoso central do tipo PIC, de inserção periférica. E aí também pode ser um catéter umbilical, embora ele seja até menos utilizado com esse propósito. Normalmente, quando nós falamos do catéter venoso central, ele sempre está posicionado no terço inferior da veia cava superior. E quando está inserido num membro inferior, que é mais difícil, ele está inserido com a ponta no terço superior da cava inferior. Bom, nós utilizamos os catéteres venosos centrais para NPP, no caso, a nutrição parenteral, geralmente quando nós temos o quê? Uma dieta, né, parenteral de alta osmolaridade, ou seja, com a concentração de glicose acima de 12,5%, e também quando for indicada por um longo período. Aqui nós podemos ver um catéter venoso central, o catéter venoso central posicionado, esse catéter venoso central do tipo duplo lumen, posicionado na veia cava superior. O catéter duplo lumen ele possui 2 lumens distintos para 2 medicações diferentes que não se misturam, tá? O catéter venoso do tipo duplo lumen ele é inserido pelo profissional médico habilitado. O catéter umbilical ele também é inserido pelo profissional médico e mais recentemente os enfermeiros também podem inseri-lo. E aí, quando nós fazemos a inserção da catéter umbilical, nós fazemos o cateterismo geralmente, podemos fazer tanto o cateterismo aí arterial quanto venoso desses vasos umbilicais. E aí, falando um pouco também do catéter venoso central de inserção periférica, que é o PIC, tá? Que depois eu vou falar para vocês. E o catéter venoso, vamos voltar um slide, falando sobre o catéter venoso de inserção periférica, que é o PIC. Esse catéter venoso, ele é um catéter venoso que ele é inserido através de uma veia periférica, como por exemplo a veia, no caso, a veia cefálica ou a veia basílica. Ele pode ser inserido por nós, enfermeiros, desde que devidamente habilitados para isso. Ele também é um catéter venoso central, ou seja, de responsabilidade nossa, do enfermeiro, e ele também serve para nutrição parenteral, principalmente quando nós temos uma nutrição parenteral de alta osmolaridade, ou seja, de uma concentração de glicose acima de 12,5%. Falando um pouco da via de administração parenteral no caso do catéter venoso periférico, a nutrição parenteral também pode ser administrada através do catéter venoso periférico. Porém, nós só podemos administrar com a nutrição parenteral com concentrações de glicose abaixo de 12,5. Ou seja, frise-se isso é questão de prova. A concentração de glicose acima de 12,5% é administrado no catéter venoso central. Abaixo de 12,5% eu posso administrá-la no catéter venoso periférico. Por quê? Devido às paredes do vaso de um catéter venoso periférico serem o que? Mais finas as paredes do vaso, no caso de uma veia periférica serem mais finas que a de um vaso central, o que acontece? Ela não suporta essa alta concentração de glicose e pode levar consequentemente a uma flebite e até mesmo um extravasamento, né, dessa solução
perivaso, podendo levar até mesmo uma necrose tecidual quando há uma concentração muito alta de glicose. Bom, aqui é mostrando a técnica de inserção de um catéter venoso periférico. Isso daqui vocês irão ver principalmente lá no laboratório com a professora Silvana, tá? A técnica de inserção de um catéter venoso periférico para um bebê é exatamente igual à de um adulto, até mesmo a ordem a ser seguida, tá? Então, primeiro a gente realiza a antisepsia da pele, ou melhor, primeiro nós reunimos todos os materiais, né? Catéter, paramentação, material para fixação, polifix. Vamos realizar o garroteamento, né, do membro a ser cateterizado. Vamos realizar a antisepsia da pele. Vamos introduzir esse catéter no ângulo de 15 a 30 graus. E a gente vai observar o que? O refluxo de sangue, que é uma evidência da cateterização do que? Desta veia. Viu-se a inserção do catéter, o refluxo do sangue, o que a gente tem certeza que esse catéter está dentro de um vaso. Então a gente vai fixar esse catéter na pele através de algum tipo de fita, normalmente a fita ou de algum tipo de fita adesiva, normalmente a que a gente mais utiliza é a cobertura transparente. Nós utilizamos também como um intermediário deste catéter um sistema de infusão que a gente fala que é o Polifix, e injetamos um pouco de soro para verificar, né, certificarmos que esse vaso foi cateterizado adequadamente. Agora falando um pouco de administração de medicações no RN. Bom, as medicações elas podem ser administradas pelas mesmas vias, tanto enteral quanto parenteral, que nós já discutimos. Enteral ou através da boca, né, oral, sonda gástrica, sonda enteral, gastrostomia. E a parenteral, no caso específico, é um catéter periférico ou central. Bom, uma coisa que nós devemos nos recordar é o que? As medicações, quando elas são desenvolvidas para quem? São desenvolvidas baseado em estudos que são realizados em adultos. Portanto, os RNs e crianças, nós podemos falar que eles são o quê? Os órfãos da terapia medicamentosa. Por quê? Porque a segurança ela é baseada nos adultos. Ou seja, quando nós vamos realizar a medicação em um RN, nós temos que ter o dobro do que? De atenção ao realizar. Por quê? Porque normalmente as doses são extremamente pequenas, né, de medicação, e muitas vezes nós temos até doses que são prescritas em microgramas, ou seja, a dose é ínfima, ou seja, qualquer erro de realização do cálculo dessa medicação pode levar até mesmo um RN à morte ou à toxicidade. Essa tabela nos fala o quê? Nos fala de alguns medicamentos que são muito utilizados, né, nos RNs, como, por exemplo, medicamentos que são fenitoína, fenobarbital, fentanil, midazolam, morfina e tramal, que são utilizados principalmente naqueles RNs que estão o quê? Que estão dentro de UTI neonatal. Também as medicações do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, alguns diuréticos, corticoides e principalmente os antimicrobianos. Bem, falando um pouco a respeito da segurança na terapia intravenosa do neonato. Bom, falando um pouco dessa terminologia, a infusão de fluidos ou medicamentos via intravenosa com objetivo terapêutico é nada mais nada menos do que a terapia medicamentosa. A terapia medicamentosa, assim como outras terapias, ela não é isenta do que de riscos. Assim como um dos riscos é a perda acidental de um catéter venoso central ou até mesmo a administração
por uma via errada. Lembrando que os medicamentos eles podem ser extremamente nocivos aos RNs, inclusive podendo levá-los a óbito, principalmente por um excesso de medicação. Como eu disse para vocês, a terapia intravenosa ela não é isenta de riscos, e um dos riscos que existe para a terapia medicamentosa também é o quê? A flebite, que no caso é a inflamação da veia, e essa flebite ela pode ter 3 classificações diferentes. A classificação como flebite mecânica, quando você tem um catéter que é inserido dentro de uma veia, ou ele é grande demais ou é pequeno demais, e aí provoca o quê? Uma irritação da túnica íntima dessa veia. A química, que é provocada pelos medicamentos, como por exemplo a penicilina cristalina, onde nós temos nós temos, neste caso específico da penicilina cristalina, cristais, que ao serem infundidos dentro da veia, ele faz o quê? Eles batem no endotélio da veia e provocam uma inflamação, e ainda infecciosa, que é proveniente do quê? De uma contaminação dessa medicação. Toda vez que há uma flebite, uma das coisas que nós temos que fazer é o quê? Retirar esse catéter imediatamente. Por quê? Pode causar mais danos ainda ao bebê. Bom, já falei para vocês da flebite. Esse é um quadro, né, explicando resumidamente o que eu falei. Uma coisa que nós devemos lembrar é que a cobertura transparente ela nos auxilia a poder sempre verificar se essa pele pericatéter ela está íntegra, não tem nenhum tipo de inflamação local. Então, é extremamente importante que nós utilizemos o catéter com cobertura transparente. Lembrando que essa cobertura transparente ela tem que ser trocada pelo menos a cada 7 dias. Ou se houver sujidade, sangue e algum tipo de lesão de pele. Vamos falar um pouco agora a respeito da tecnologia em neonatologia, que eu já falei um pouco na outra aula, principalmente a respeito da incubadora. A incubadora é um equipamento que é extremamente útil numa UTI neonatal. Por quê? Porque ela mantém a temperatura, ela mantém condições, né, únicas para o RN, principalmente ela dispõe o quê? De sensores que mantêm a temperatura estável deste local, que seria a incubadora. Também tem um controle da umidade, e esse RN ele fica protegido como se estivesse no útero. Existem ainda outros equipamentos, como por exemplo os equipamentos de fototerapia, que eu também comentei na aula anterior. Os equipamentos de fototerapia eles são muito utilizados no tratamento da icterícia neonatal, e eu também já havia falado para vocês a respeito do que? Da proteção ocular que nós temos que utilizar nesses RNs quando estão na vigência da fototerapia. Ainda temos o radiômetro, que ele serve para mensurar a irradiação de fototerapia e para assegurar uma irradiância em efeito terapêutico. Por quê? A fototerapia ela é o quê? Nada mais nada menos do que um conjunto de lâmpadas que vai emitir o quê? Uma luz, e essa luz vai ajudar a degradar a bilirrubina indireta e indireta. Portanto, para que ela tenha um efeito adequado, ela tem que ter uma irradiância adequada. Outra tecnologia que nós utilizamos, que é extremamente importante na UTI neonatal, que vai nos proporcionar controlar a infusão de volumes, que normalmente nos RNs, principalmente prematuros, é muito pequena, é a bomba de infusão e a bomba de seringa. Então, são duas tecnologias extremamente importantes utilizadas em UTI neonatal. Bom, então, para resumir a aula, nós podemos falar que a terapia nutricional e farmacológica, nós temos aí os destaques, que são os tipos de nutrição e medicação e sua administração. Ainda devemos lembrar a segurança, né, em realizar a administração tanto da dieta quanto da terapia farmacológica, porque qualquer erro pode levar esse RN, principalmente prematuro, ao óbito. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesta aula.
Espero que todos tenham entendido. Se não, caso haja alguma dúvida, me mandem um e-mail que eu esclareço a dúvida.